Alô pessoal, bem-vindo ao canal Fismato Brasil. Meu nome é Valdir Carvalho. Hoje nós vamos falar sobre relações de Girard, importantes relações usadas na resolução de equações polinomiais. Vamos lá. Um pouquinho de história, né? Quem foi Albert Girard? Um matemático francês, nasceu em 1595, morreu em 1632, antes de Newton, né? Do nascimento de Newton. Alma Mater, né, o estudo dele, que ele foi em Holanda, Universidade de Leiden. Então vamos lá, relações de Girard. Primeiro, vamos ver como foram obtidas, né, as consequências dela. Consequência do teorema fundamental da álgebra. Toda equação polinomial de grau n maior ou igual a 1 positivo tem n raízes complexas. Uma equação do grau 2 tem duas raízes complexas, grau 3, 3 raízes complexas, grau 10, 10 raízes complexas. Peraí, mas não pode ter raízes reais? Pode. Todo real é complexo, mas nem todo complexo é real. Outra importante consequência do teorema fundamental da álgebra, que eu tenho um vídeo sobre isso, podemos então fatorá-la em um produto de monômios, teorema da decomposição, um importante teorema. Aqui o polinômio, né, de grau n, A0, A1, A2, AN, XN, x1, x2, com AN diferente de zero. Então, aqui é uma equação polinomial de grau n, nessa notação aqui, ó, AN, XN. Alguns livros têm aqui A0, aqui AN. Mas normalmente é AN, XN. Isso é igual, o teorema da decomposição afirma o seguinte, isso é igual ao que? Você pega o AN aqui, multiplica x menos R1, uma raiz, que multiplica x menos R2, até x menos Rn, n raízes aqui. Porque tem n raízes, né? O teorema fundamental da álgebra. N raízes complexas aqui, ó. Então esse é um teorema importante da decomposição. Exemplo, fatorar o polinômio lá. 5x à quinta menos 5x à quarta menos 80x mais 80 igual a zero. Sabendo que suas raízes são, olha lá, 1 menos 2, 2 menos 2i mais 2i. Observação aqui, as duas raízes complexas e conjugadas, ó, menos e mais, em número par, duas raízes. Uma propriedade das raízes de equações polinomiais, as raízes complexas sempre em números pares, quer dizer 0, 2, 4, 0 é par, 0, 2, 4, mas nunca em número ímpar. E são conjugadas, olha lá, menos 2i mais 2i. Então é outra propriedade interessante. Então, se você tem essas raízes aqui, ó, o grau 5, né, lá, 1, 2, 3, 4, 5, grau 5, 5 vezes x menos 1, né? Aqui, ó. 5 vezes x menos 1, 5 vezes x menos 2, x mais 2, vezes x menos 2, vezes x mais 2i, vezes x menos 2i. Está aí, fatorado. Teorema da decomposição. Qual é o conjunto de solução dessa equação já na forma fatorada? 9x menos 2 ao cubo, x menos 3 ao quadrado, x menos 4 igual a zero. As raízes são, ó, x igual a 2, dá zero aqui, ó, tá vendo? Põe 2 aqui, dá produto zero. X igual a 2, só que tem o que? Ao cubo. Então é uma raiz múltipla, grau 3, 2, 2, 2, 3, 3 e o 4. O 4 é grau 1. Multiplicidade 1, que é multiplicidade 2. Multiplicidade 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 mais 2, 5, grau 6, o polinômio. Equação de grau 6. Agora aí que vem as relações, entendido isso, vem as relações de Girard. Vamos usar para a equação do segundo grau. Ó, eu vou usar aqui A, B, C, que é a notação usada, né? De que é usar aqui A2, A1, A0. Então, AX2 mais BX mais C igual
é o A, o primeiro cara, que multiplica x menos R1, e x tem duas raízes, equação do segundo grau, duas raízes. O teorema fundamental da álgebra afirma. Vamos dividir por A aqui, ó. Fica B sobre A, C sobre A, some o A aqui, x ao quadrado menos, ó, x vezes R2 e R1 vezes x, né? XR1, olha lá, menos, e o XR2 menos. Então, o menos aqui você põe em evidência, R1 mais R2 que multiplica x, né? Ó. E o R1 vezes R2, menos com menos dá mais, R1 vezes R2. Então, o produto é C sobre A, e esse menos passa para cá, ó. A soma menos B sobre A. Aí os caras tiveram a ideia de generalizar para N, né? Usando o mesmo processo. É trabalhoso, mas o primeiro cara aqui, a soma simples, soma 1, de um elemento, ó, R1 mais R2 mais um elemento, é o menos aqui, o menos A menos 1 sobre a N. Esse cara dividiu esse cara, menos. O segundo cara é mais, o terceiro cara, menos. É alternado. Eu chamei S1 aqui para que é um elemento só, com dois elementos. Ó. Um com 2, olha lá, um com 3, um com 4, etc. Depois vem 2 com 1, não importa, a ordem importa, tanto faz 2 vezes 1, 1 vezes 2, não altera nada. Então você vai pegar 2 vezes 2, 3, formando um grupo de 2, uma soma de 2. Aí você tem a soma de 3, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 4, etc. Né? Depois 2, 3, 4, é assim, sempre combinação, não arranjo. Porque a ordem não é importante. No produto, 1 vezes 2 vezes 3 é a mesma coisa que 3 vezes 2 vezes 1, a mesma coisa que 2 vezes 3 vezes 1. Então é só combinação, onde a ordem não é importante. E aqui, ó, vai alternando, ó, aqui é mais, menos, mais, começa com menos e ó, é o menos 1 vezes H. Esse H aqui é esse aqui, ó. Esse cara aqui. Então tá aí, né? A dedução é trabalhosa, é complicado, mas em matemática, no nível colegial, queremos regra prática, né? O importante é a regra prática. Eles não pedem dedução das relações de Girard, e sim aplicações. Então, o importante é a regra prática. Equação do terceiro grau. Vamos usar a regra prática. Olha lá. A3, A2, A1, A0. A soma 1 de um cara só, das raízes. Raiz x1 mais x2 mais x3, começa com menos, é um menos. Esse cara divide por esse cara. Com dois elementos. Ó. 1 com 2... 1 com 3, 2 com 3. Aqui é só combinação, ó. A ordem não importa, né? 2 com 1 é igual a 1 com 2. 2 com 3 é a mesma coisa que 3 com 2. Então são três grupinhos. É o S2, com 2, ó. Começou com menos, aqui vai mais. É o cara seguinte dividido pelo o A3 aqui, ó. Lembra na dedução da equação do grau? Divide por esse cara aqui. Então todo mundo vai dividir por esse, divide por esse divide por esse divide por esse. Começa com menos, mais, menos. Regra prática. E o S3 só tem um grupo com 3 produtos, ó. 1, 2, 3. Porque 2, 3, 1, 2, 3, a ordem não altera, né? Produto, que é o menos A0 sobre o A3. Aqui, ó, um exemplo numérico, x ao cubo, 1 aqui, né? Menos 6x ao quadrado, mais 18x mais 2. Esse cara aqui, você inverte o sinal, é o resultado. Menos 6, olha lá, com menos aqui vai dar 6, R1, R2, R3. Soma de um grupo. Soma de dois grupos. R1, R2, R1, R3, R2, R3. É esse cara dividido por esse cara. Conserva o sinal, 18 mais 1, 18. E o último cara aqui, ó, é esse cara sobre esse cara, que é 10, inverte o sinal, que é o produto. Só tem um grupo de 3, 1, 2, 3, menos 10 e menos 10, é o S3.
equação do quarto grau, aplicando a regra prática. Esse cara dividido por esse cara, inverte o sinal do resultado. Ó, menos 1, 2, meio, é o S1. 1, 2, 3, um grupo só de raiz. Com 2 agora, ó, com 2, ó, com a equação do quarto grau, 1 com 2, 1 com 3, 1 com 4, 2 com 3, 2 com 4, 3 com 4. Qualquer outra inversão aqui não altera. Então são 1, 2, 3, 4, 5, são 6 grupinhos. Conserva o sinal, que é esse cara dividido por esse cara, que dá menos 7. Né? Olha lá, menos 7. Grupo de 3, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 3, 4, 2, 3, 4. Qualquer outra ordem aí não influi. Inverte o sinal, ó, menos o resultado, 19 sobre 2. Inverte o sinal. Aqui conserva o sinal. Ó, conserva o sinal. Produto, só tem um grupo de produto, né? 1, 2, 3, 4. Um grupo só. Uma combinação. 5 por 5. 1, 2, 3, 4. Conserva o sinal. Que é o último cara sobre, né? Então, na equação do quarto grau, esse aqui é a primeira soma, inverte o sinal. Esse é a segunda soma, conserva o sinal. Esse é a terceira soma, inverte o sinal. E esse é a quarta soma, inverte, conserva, inverte. Conclusão: as relações de Girard são importantes na resolução de equações de grau maior ou igual a 2, desde que saibamos algumas propriedades da raiz. E forma um sistema de equações, você viu? Sistema de equações, mas não é suficiente para resolver a equação. Por quê? Você tem que saber outra propriedade. De repente se fala assim, ó, dada uma equação, nós sabemos que as raízes estão em PG, ou as raízes estão em PA, ou a soma de duas raízes vale 10, ou o produto de duas raízes vale X, entendeu? Um valor numérico. Aí você consegue resolver o sistema. Geralmente em vestibular é equação do segundo, terceiro, quarto grau. Algumas vezes quinto grau, né? É judiar muito do vestibulando. Mas você tem que sempre, o exercício sempre tem alguma propriedade das raízes. Eles dão lá a equação do terceiro grau, sabendo que uma raiz é simétrica. Então, x1 é igual a menos x2. Sabendo que as três raízes estão em PG. Você tem que saber a propriedade de PG, né? Sabendo que três raízes estão em PA. Aí você tem que saber a propriedade de PA de 3 números. Então é isso aí. Os exercícios de relações de Girard. Você decora a regra prática. Todo mundo divide pelo primeiro elemento, né, do exponencial, né, o AN. O primeiro elemento você inverte o sinal. O segundo elemento você conserva o sinal. Inverte o sinal, conserva o sinal. É alternado. Grupo de 1, soma de 1 elemento, soma de 2 elementos do produto, depois soma de 3 elementos, soma de N elementos da raiz. Quarto grau tem R1, R2, a última é R1, R2, R3, R4. Depois com 2, depois com 3. Combinações. Por que combinações? Porque no produto a ordem não importa. Então são combinações do grupinho de raízes. É isso aí. E as relações de Girard sempre aparecem com outras propriedades. Ó, sabemos que a soma de duas raízes é tanto. O produto de duas raízes é tanto. Estão em PG, estão em PA. Uma é simétrica da outra. Elas não são suficientes para resolver o sistema. Vai cair na mesma equação. Porque é equivalência, né? O teorema de decomposição, equação polinomial, você volta à primeira equação. Então, a resolução é só com alguma outra informação. Tá bom? Aí estão as relações de Girard. É uma regra prática, né? O algoritmo, né? Decora. Começa com menos, mais, menos, alterando. E todo mundo divide para o AN, o primeiro cara lá. AN, XN. Primeiro, todo mundo divide pelo AN. Inverte sinal. Começa com menos, mais, menos. Grupinho de 1, grupinho de 2, grupinho de 3, grupinho de N. Combinação. Por isso que não é arranjo, é combinação. Tá bom? Isso aí são importantes. São as relações de Girard. Cai no vestibular e tem que aprender a regra prática. A dedução é trabalhosa, tediosa. Mas vimos a dedução na equação do segundo grau. Ela é simples.
Depois, as outras deduções já é mais trabalhosa, é cansativa e tediosa, tá bom? É isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa o like, não esqueça de se inscrever no canal. Abraço!